eu preciso de uns 3 meses para ficar em forma. Foi mais ou menos isso. Aliás, o aniversário dele, desculpa, Romano, Imagina. vai ser no dia de Flamengo e Grêmio, hein? Muito bem. Da Libertadores. Uma coisa eu garanto, aquele pênalti contra a França ele não perdia. Então, talvez ele desse uma paradinha e jogasse o goleiro do outro lado, né? Tô contigo. Amigos, por hoje é só. Sempre uma honra. Cláudio Zaidan, Bernardo Ramos. Deixo vocês em excelente companhia com a RB News. Ronald Gimenez, Caio Rocha. Buenas tardes e hasta mañana. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quinta-feira, 17 de outubro de 2019. A Secretaria Municipal da Saúde deu início hoje a um mutirão de ecografia mamária para a realização de mais de 1.000 exames até o dia 26 de outubro. A ação, que integra a campanha Outubro Rosa, pretende zerar a atual demanda reprimida da especialidade. O mutirão acontece em 3 locais: Centro Especializado em Reabilitação na Avenida Andradina, Poliambulatório do Porto Meira na Avenida Morenitas e uma das clínicas credenciadas ao município. Atualmente, o sistema registra cerca de 1.400 solicitações pelo exame. A prioridade para a marcação das consultas é o atendimento da demanda reprimida e também dos pedidos com urgência clínica. RCI. Representando a cidade de Foz do Iguaçu nos Jogos Abertos do Paraná, o Foz Cataratas Futsal estreou com vitória na noite desta quarta-feira na disputa da fase final da competição amadora mais tradicional do estado, no ginásio Alcides Pan, em Toledo. A equipe iguaçuense venceu o São José Futsal, representante de São José dos Pinhais, pelo placar de 4-1. Nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, o adversário será o Aimoré, representando Matelândia. Participam dos jogos times de 12 cidades do Paraná, divididos em 4 grupos, com os primeiros colocados avançando para a semifinal. A grande final está marcada para domingo, com todos os jogos em Toledo. Já a Série Ouro do Campeonato Paranaense começa para o Foz Cataratas no outro domingo, dia 27, com o duelo de volta contra o Campo Mourão pelas quartas de final na casa do adversário. Na ida, o time da Fronteira venceu por 5-1, o que lhe garante a vantagem do empate no tempo normal para seguir firme na luta pelo bicampeonato do estadual. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. CYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 17 de outubro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 2 horas da tarde na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves, ao meu lado está Marisa de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais e Terapeuta Naturalista, e o professor Hugo Espínola, professor coordenador do curso de Direito da Uniamérica atualmente, doutor em Ciências Jurídicas. Boa tarde, gente. Boa tarde a você e seus ouvintes e telespectadores. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu. Já temos aqui boa tarde da Cirlei Souza e a presença do Carlos Menezes, onde você também pode ver nossa programação com imagens, interagir, comentar e participar. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente, no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir com a gente também pelo WhatsApp. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e para-leis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que são os compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento da sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo.
Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para direito e para dever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e compartilhe conosco. Tema de hoje: você tem tolerância cosmoética? E aí, Marilza, vamos começar? E aí, vamos. Qual é a tolerância de vocês quando a gente demora? É bom a gente conversar, né? Ela é cosmoética. Bom, para falar sobre o assunto tolerância, nós temos aqui o professor Hugo Spínola, né? Que é doutor em política. Ciências jurídicas. Em ciências jurídicas. Vocês estão tolerantes comigo? Vão ser. Hoje eu vim para pegar, vim para testar a tolerância de vocês. E tem Bom, um livro sobre o assunto, né? Sim, o professor Hugo já escreveu fez uma pesquisa e tem um livro publicado. Deixa eu mostrar o livro, por favor. Esse é o livro do professor Hugo Spínola sobre o tema tolerância. E nós vamos discutir a tolerância mais a nível da cosmoética e do paradireito hoje, né? Que é a nossa proposta. Professor Hugo, quais os motivos que te levaram a pesquisar e a escrever sobre a tolerância? Esse tema, professora Marilza, professora Madalena, surgiu quando eu estava fazendo um doutorado em Portugal, em que eu estava estudando o tema da laicidade. E eu vi que, relacionado ao tema da laicidade, convinha, para que houvesse um estudo mais aprofundado. Explica para nós a laicidade, esse tema, né? Porque é um tema mais científico, assim, a gente tem um grande público, né? A laicidade, ela vem do Estado laico. Do Estado, O Estado laico é aquele Estado que obedece ao princípio da laicidade. Que é? Que determina para o Estado uma separação entre Estado e religião. Sim. De um lado ficam as coisas do Estado, as coisas públicas, e de outro lado ficam as coisas da religião, que não fazem parte do Estado. E a ciência entra nesse conceito de não ter nada a ver com a religião. Esse princípio está na nossa Constituição de forma implícita. É da democracia, né? Faz parte das democracias modernas. Das democracias. Nasceu na França e se espalhou pelos estados democráticos com as revoluções, a partir da queda dos absolutismos. Sim. Essa necessidade de que as coisas religiosas, os assuntos religiosos ficassem apartados do Estado. E ao estudar esse assunto, eu vi que era muito importante a gente estudar também de onde nasceu isso, de onde vinha essa força, essa energia que possibilitou essa separação entre Estado e religião. Sim. Que é importante. Sim, a gente ter certeza. essa separação entre Estado e religião é muito importante também para que a tolerância possa ser praticada, para que a gente não passe a querer impor ao outro a nossa religião, por exemplo, ou impor ao outro a nossa não religião também, por exemplo, né? Então, os temas eles estão correlacionados e a partir daí, eu fiz um estudo no doutorado desses temas e também da educação enquanto ferramenta de aprimoramento, tanto da laicidade como também da tolerância, porque a tolerância ela tem modelos, ela tem nuances que podem ser aprimorados. E daí surgiram 3 livros, 2 que já estão prontos e um terceiro que está em fase de produção. Um deles é sobre laicidade, o outro é sobre tolerância, e o terceiro é sobre educação nesses contextos de um Estado democrático, laico, em que a tolerância ela possa ser aperfeiçoada. A tolerância, dentro dessa sua visão, tem alguma coisa a ver com a clemência? Passa pela clemência? Existem certos valores e conceitos que estão relacionados com a tolerância. A clemência é um deles. Como eu falei para vocês, a tolerância ela tem nuances, ela tem modelos. Um dos modelos de tolerância, que é aquele que é menos avançado, tem relação
que é a tolerância enquanto permissão, tem relação com a clemência, mas a clemência, ela ainda é uma posição, um posicionamento que ainda tem arrogância ali nele, não é? Sim. O que a gente quer... Aliás, foi isso que o Sêneca trabalhou lá no imperador para que ele conseguisse a clemência, né? Importante falar, porque esse tema tolerância, apesar da gente achar que é um tema já bem estudado, não é tanto assim. As pessoas até desconhecem um conceito de tolerância, falam, mas no pejorativamente, fundo, de forma entendem pejorativa. de forma pejorativa ou desconhecem realmente o conceito de tolerância. Então, estudar o que realmente é tolerância e o que não é tolerância é o conteúdo desse meu livro aqui, em que eu vou atrás construir, a partir de outros autores e a partir da minha experiência também, construir conceitos de tolerância, porque a tolerância, como eu falei, que tem nuances, ela se assemelha a alguns valores e algumas virtudes mais ou menos importantes. Alguns que são importantes, mas que têm ainda um pouco de arrogância no seu bojo. O que prevalecer dentro dessa arrogância que você está se referindo, passa a ser predominante, né, de valor maior no momento de decisão. Sim, mas isso está mudando. O próprio conceito de tolerância trazido pela Declaração de Princípios sobre a Tolerância da Unesco, que é de 1995, ele supera esse estado de tolerância. Ele traz um conceito de tolerância que não tem arrogância no seu interior, que é o conceito da tolerância enquanto harmonia na diferença. Então, ele está excluído dessa ideia de que a tolerância deve ser sempre arrogante. Mas, para chegar lá, é um modelo propositivo que algumas pessoas já praticam, claro, não é? Essa tolerância enquanto harmonia na diferença trazida pela Declaração de Princípios da Unesco. Para chegar lá, nós temos que ter educação. Daí o porquê do terceiro livro, não é? A educação enquanto elemento, enquanto válvula propulsora da evolução da tolerância para esse patamar da tolerância enquanto harmonia na diferença, que é uma tolerância mais avançada. É uma tolerância a nível consciencial. A gente percebe, assim, em termos de história da humanidade, né, que não houve tolerância dos monarcas, dos dirigentes do mundo nas épocas, né? A falta de tolerância foi muito grande. Outro termo no momento não me vem, mas me vem esse, né? A maioria dos critérios era ser intolerante, as decisões eram muito imediatas, né? Muito impulsionadas, então ficou faltando isso, e um livro que falasse profundamente desse tema, que tem a ver com a história da humanidade, de muitas desgraças que houve com a humanidade, muitas guerras, muitos conflitos, muitas decisões por antecipação, né? Que foi a falta de tolerância dos dirigentes, tanto dos religiosos como dos governantes. A sua análise está bastante... Não podia ser num livro só, realmente, né? Tinha que ser mais. A sua análise está bastante lúcida. Eu trago no livro que um conceito de tolerância ele só foi construído na história da humanidade a partir da Paz de Westfália. Foi ali, através de arranjos que pôs fim às guerras religiosas que estavam sendo travadas. Século XVII? Isso, na Europa. Foi ali que surgiu um conceito de tolerância que nós pudemos realmente construí-lo. Antes, nós tínhamos arranjos. Eram arranjos de convivência, arranjos conviviais. Então, não havia realmente uma tolerância. Como, por exemplo, eu trago aqui no livro que, no início, a gente pode citar a intolerância imperial, aquela intolerância pagã que existia no Império Romano contra aqueles que não praticavam o paganismo. Não é? O Império Romano ele se expandiu, e ao se expandir, aqueles povos que estavam sob o seu jugo e que praticavam alguma espécie de paganismo, eles eram tolerados, mas aqueles que não praticavam, como por exemplo os judeus, eles não eram tolerados, né? Então depois a gente mostra que a partir do abraço que o Império Romano deu à religião católica cristã, aí ele passou a perseguir os pagãos, foi o contrário. Então houve uma intolerância, mas desta vez do Império
romano cristão com os pagãos. Temos também a convivência medieval, que é um outro arranjo convivial que tinha na Europa ibérica, em que, conquistada pelos muçulmanos, houve uma permissão que os cristãos praticassem sua religião dentro do Império Árabe. Então, houve essa ideia de convivência na Península Ibérica, mas que não era ainda uma tolerância, porque os que praticavam religiões diferentes, eles ficavam em guetos, eles ficavam em seus locais separados, em seus bairros separados. Né? É o que usa hoje aquele país árabe, que é uma paz... Sim, Israel com a Palestina, não é? Isso? Não. Não? Eles vieram até lá no CIAEC também. E Bahrein? O Bahrein. Eles usam uma paz vigiada, era tipo a Pax Romana. Exatamente. Foi o que aconteceu com a Reconquista também, né? Os judeus precisaram ficar nas judiarias e os muçulmanos que praticavam o islamismo nas mourarias. Então, cada um no seu lugar. Exatamente, havia uma permissão. Era uma tolerância no sentido de permissão. Tipo mas aqui e acolá haviam rebeliões. Havia limites, né? Limites, e o povo às vezes se revoltava, entravam nos bairros deles e quebravam, matavam, não é? Então não eram ainda uma tolerância. A tolerância só veio mesmo com a paz de Westfália. Você acha que a partir daí, está dentro do nosso tema, foi a paz de Westfália, foi uma tolerância? Que está aqui na capa do livro, não é? Sim, a paz de Westfália. Sim. Foi o marco do Estado-nação como a gente conhece. Sim, mas a gente poderia dizer que foi uma paz, foi uma tolerância cosmoética a partir daí, ou pegando as raízes, já teve um pouco mais de ética? Eu não gosto muito de usar cosmoética. Não, eu também não. Nesse contexto ainda não. Ainda não, porque veio de uma conformidade de tanto guerrear entre eles perceberam que não iria ser possível que houvesse um vencedor que pudesse sobrepor aos vencidos e impor a sua religião, porque a grande guerra que estava ali havendo era entre os próprios cristãos. Né? Então, antes, com a paz com o tratado de August-Falha, salvo engano, já houve um princípio que era onde está o rei, ali também está a religião do povo, não é? Mas com a paz de Westfália, não. Houve uma permissão diante de um tratado em que as pessoas pudessem ou praticar o catolicismo ou praticar as religiões evangélicas que vieram, não é? Variadas. Aí sim. O Carlos pergunta aqui se a tolerância cosmoética seria um antídoto. E num mundo que está com níveis altíssimos de intolerância em muitas áreas da vida do ser humano. Já é uma tolerância mais avançada. Eu não sei se vocês querem que eu dê o conceito de tolerância que hoje predomina, para depois a gente poder fazer um contraponto com a tolerância cosmoética. Pode Você fala o conceito, a gente vai para o intervalo, aí depois a gente continua. Tudo bem. Continua porque tem a pensata aqui. Então, pesquisando e vendo o que já havia sido falado sobre tolerância, inúmeros filósofos já pesquisaram sobre isso. A gente pode falar, por exemplo, Spinoza, Locke, vários, Nicolau de Cusa. Foi um trabalho sobre tolerância que já foi pensado, não é? Eu fiz uma compilação. E nós, Voltaire, muito bem lembrado, e nós chegamos ao núcleo básico da tolerância, que é esse. Para que haja tolerância, para que aquilo possa ser caracterizado como uma tolerância, é preciso que, inicialmente, a pessoa, o tolerante, no caso, ele tenha ciência de que alguém, uma outra pessoa, está praticando uma crença ou uma conduta que ele está ciente da crença e da conduta do outro, não é? Um outro momento, um segundo passo, dentro da tolerância ainda, é essa pessoa que vem a ser o tolerante, ela julga aquela prática ou aquela crença daquela outra pessoa como algo errado. Então, sob o viés dela, aquilo não é correto, está errado. Pode ser uma crença religiosa, pode ser alguma conduta, alguma prática. É isso que eu ia perguntar, não está ligado à religião necessariamente? Não está. Nasceu a partir da tolerância religiosa, mas depois se ampliou para todos os âmbitos. 3. A pessoa que está vendo a prática do outro como errada,
ele tem um desejo, uma vontade de ou criticar aquela crença, aquela prática, ou impedir que aquela outra pessoa pratique a sua crença ou a sua prática. Existe uma oportunidade, um desejo e uma oportunidade de que ela ou critique ou ela faça cessar aquela crença e aquela prática do outro. Existe essa oportunidade. E agora que nasce a tolerância. O que é a tolerância depois de todas essas características, não é? É a vontade ou a voluntariedade de reter a crítica que iria ser feita ou o impedimento que aquela outra pessoa... Ela se resguarda. Ela se resguarda. Isso entraria na omissão deficitária? Aí depende. Não deixa de ser, a tolerância não deixa de ser uma retenção, uma omissão. Mas aí a gente precisa checar o contexto que foi realizado para saber se essa omissão é superavitária ou deficitária. E aí a gente pode entrar com mais detalhes depois sobre isso. Vamos de pensata, então? Porque a superavitária seria consciencial. Não é? Isso. As duas, né, dependendo do contexto. Dependendo do contexto. Bom, a pensata de hoje é do Lexo de Orton Pensata, página 1632. Da edição anterior. Da edição anterior, agora nós temos que nos reportar a isso, né? Tem que lembrar. O início da tolerância é a margem derradeira da cosmoética. Então, nós vamos para o intervalo, como a Madalena coordenou, e depois a gente comenta isso tudo aí bem. junto. Então, esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 14h. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, a Marilza de Andrade e o professor Hugo Espínola, sobre o tema Você tem tolerância cosmoética? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta quinta-feira, dia 17 de outubro. Biscoito Traquina, 130 gramas, 99 centavos. Molho de tomate Quero tradicional, 340 gramas, 99 centavos. Coxinha frita Consalter, a unidade, 99 centavos. Sabonete Palmolive, 85 gramas. Ou lã de aço Bombril, 60 gramas, 99 centavos. E aproveite também leite longa vida Frimeza, 1 litro, 2,49. Coxa e sobrecoxa com dorso, 4,29 o quilo. Paleta bovina desossada o quilo, 13,98. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Atenção! Neste sábado, dia 19 de outubro, acontecerá o dia D de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade que ainda não tenham tomado as 2 doses da vacina a levarem seus filhos até uma unidade de saúde para serem vacinados contra o sarampo. Levem a caderneta de vacinação. Faça sua parte. Proteja nossas crianças. Saiba mais em saude.gov.br/vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 14h. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marilza de Andrade e Hugo Espínola sobre o tema Você tem tolerância cosmoética? Então, antes do intervalo, o professor Hugo leu o conceito atual de tolerância, né? Isso. E a pensata da página 1632 do Léxico de Ortopensatas Antigo. E aí vocês querem comentar, então, a questão... Você quer repetir como está aí? Porque eu vou aproveitar... Parece que houve um lapso meu em relação à reprodução da pensata. Em vez de cumplicidade, eu coloquei tolerância. Como você leu, Marilza? Aí o Hugo quer que eu comente isso. O que eu percebi é o seguinte, como eu estava... Mas você pode ler? Posso ler. Só para a gente aproveitar. O início da tolerância é a margem derradeira da cosmoética.
Mas seria cumplicidade, no caso. É isso. Quando eu vi a frase que me enviou, não é? Eu fui até o Lexo porque eu achei um pouco estranho, porque estava confundindo aí o conceito de tolerância com cumplicidade, não é? Isso. Quando eu fui ao Léxico, na verdade, o que está no Léxico é assim, na mesma página citada, né? O início da cumplicidade é a margem derradeira da tolerância cosmoética. Portanto, é que quando a pessoa começa a agir com cumplicidade, que não é tolerância, são coisas distintas, e aí a gente pode trazer essa distinção aí, é que ela começa a sair da tolerância cosmoética. Mas foi muito bom, porque... Porque cumplicidade não é positivo. Não, a tolerância pode ser positivo. Sim. Pode não ser também, tá? Eu tenho a tolerância como algo neutro, que você pode utilizá-la de maneira positiva ou não, ou negativa, não é? Mas a cumplicidade já não é positiva, porque a cumplicidade se dá, diferente da tolerância, não é? Quando a pessoa, ela adere, ela colabora com a conduta do outro, com aquela conduta errada do outro. Na tolerância, ela não adere, não tem essa colaboração. Na tolerância, ela se abstém, ela deixa de impedir a conduta do outro, ou deixa de criticar a conduta do outro, se abstendo. É uma não ação, é uma inação, é uma omissão. Já a cumplicidade, não. Ela adere, ela compactua, e isso, inclusive, no direito, quando a gente fala em cumplicidade, é alguém que participa também do evento criminoso, ela passa a ser o cúmplice. O cúmplice do criminoso. Então, realmente, a cumplicidade... Quando há cumplicidade com um evento que não é correto, sai-se da tolerância consciencial. A pessoa deixa de ser um mero omissor, omitente, não é? Que deixa de impedir a conduta do outro e passa a contribuir com a conduta do outro. Mas essa ideia de que tolerância, em que na tolerância há cumplicidade, é uma ideia recorrente. É por isso que eu achei que foi válido trazer dessa maneira e depois a gente fazer os ajustes. Porque muitas pessoas acham que a tolerância é cumplicidade, mas pode não ser. Passa a ser cumplicidade quando você adere àquela E aí conduta. ele coloca a margem derradeira como se fosse algo marginal, como se fosse tangencial, é isso? Não, como se fosse a última... Saiu. A última opção. Isso, deixou de ser. Deixou de ser. Quando você não só se abstém, mas também você passa a colaborar com o evento errado do outro, com o erro do outro, claro, você deixa de ser tolerante, de ter tolerância consciencial e passa a ser cúmplice. Na verdade, eu acho que são palavras que tolerância, concessão, né? Cumplicidade. A palavra que... Conivência? A conivência. Sim. São palavras muito próximas uma da outra, que o que vai prevalecer realmente é a intencionalidade da pessoa nisso. Além da intencionalidade, as energias dela, não é? Se ela... A intencionalidade já está caracterizando o padrão de energia dela na situação. Não, a energia no sentido de que o conivente é muito mais. O conivente, ele também está além da tolerância. Porque, olha só, a tolerância com a conduta que a gente entende errada, mas ela pode não estar errada. Pode ser só diferente da nossa. É verdade. Então, essa percepção do erro também é uma coisa subjetiva. Mas veja só, dentro dos conceitos do paradireito, da cosmoética, a gente sabe que toda ação tem consequências dela. Toda ação tem uma reação. Com a visão da multidimensionalidade, com a visão da multisserialidade, será que hoje, se eu for tolerante com o erro do outro, se eu não ajudá-lo, não fazer nada para esclarecê-lo, que aquela conduta não é muito ética, aquilo no futuro vai trazer consequências para ele, mesmo que aparentemente não tenha nada comigo, entendeu? Eu estou fazendo uma omissão, sim. Sim, a tolerância é uma omissão. É uma omissão. Sim. Por isso que mas eu às vezes optei pelo... É importante que haja essa omissão. Posso dar um Cada exemplo no casa, âmbito do... só um minutinho.
eu acho que cada caso é um caso, né? Ela não pode ser só omissão, não pode ser só a tolerância realmente, eu tiro o meu fora e fica o outro lá cometendo os erros dele. Mas, ó, não está chegando na minha pele no momento, então tá bom, mas eu não sei se a ação de hoje da pessoa, essa que eu estou sendo boazinha, tolerante, estou fechando os olhos, não estou querendo ver ele fazer essa ação, eu não sei se não vai me repercutir em mim mesmo no futuro. Então, a diferenciação, o que eu quis trazer para o programa hoje é justamente a visão multidimensional, multiexistencial dos termos que a gente usa aqui embaixo. E se eu disser para você que essa omissão, muitas vezes, ela é cosmoética? Não, é isso. Muitas vezes ela é. Fazer, Por quê? é esse Porque quando a que eu pessoa quero acha que não deve ser tolerante e ele tenta dominar o outro para fazer com que o outro mude, ela pode estar praticando ali tanto um estupro evolutivo, como também uma heterodominação. Essa questão de você querer que o outro faça o que você acha que é certo, ela pode ser assediadora. Depende. Eu estou falando que ela pode ser assediadora. Sempre que houver pressão... A isenção da consciência nesse momento de ação é que vai prevalecer, Hugo. Mas essa isenção não pode ultrapassar os limites do outro. O amparador, ele é sempre tolerante. Ele tenta mostrar, ele tenta dar os caminhos, mas se a pessoa insiste em participar, insiste em continuar com aquela conduta anticosmoética, o que é que ele vai fazer? O que é que resta para ele? A não ser tolerante e de repente sair, não é? O Gerson coloca aqui, olha. Gerson Valério da Costa Júnior. Tolerar uma omissão e respeito enquanto não é permitido pelo outro a abertura para crítica. Exatamente. Isso mesmo. Eu vou colocar só um exemplo aqui que a gente pode dar na aula de direito penal, pode ser? Para a gente entender como seria a questão da tolerância, da cumplicidade e da conivência. Digamos que em um banco entrem algumas pessoas para assaltar o banco, armadas. Estão lá dentro do banco para assaltar o banco, tá bem? E lá dentro do banco existem as pessoas que vão ser assaltadas, não é? Estão lá? O ladrão espera. Isso. Mas ele quer pegar o dinheiro, mas existem pessoas lá, não é? Digamos, os clientes e os funcionários, não é? O ladrão espera fazer uma boa colheita. O cliente que está lá vendo aquelas pessoas entrarem armadas para cometerem um assalto, ele vai precisar ser tolerante. Ele mesmo vendo que aquela conduta não está correta, aquela conduta vai ser prejudicial, eles vão cometer um roubo ali, puxa, ele vai dizer, olha, desculpe, vocês estão cometendo algo de errado, eu vou impedir vocês de fazer isso. Ele vai ter que ser tolerante, até por uma questão de autopreservação, não é? Agora, digamos, dentro do banco, uma pessoa que seja o segurança do banco, que esteja, por exemplo, dentro de um local em que ele não coloque sua vida em risco, porque tem aquelas cercas lá que ele fica lá dentro, que é a prova de balas, não é? Ele tem o dever, por uma questão dele ser guardião do banco, por uma questão de compromisso com o banco, de não ser tolerante. Ele tem o dever de apertar, digamos lá, o botão lá para avisar o que está acontecendo, ou travar as portas giratórias. Ele tem a obrigação de tentar fazer algo para impedir. Nesse caso, ele já não deve ser tolerante, porque se ele, por exemplo, estando com raiva da instituição, digamos que ele esteja ali de aviso prévio, esteja para ser mandado embora, não é? E ele disse, Ele não conhece os assaltantes. De aula de direito penal, né? Aí ele diz, olha, eu vou ser mandado embora, estou de saco cheio com essa instituição aqui, não vou nem apertar as portas que travam lá, as portas giratórias. Aí, nesse caso, ele não está mais sendo tolerante, ele está sendo cúmplice, porque ele está aderindo à conduta dos assaltantes, e ele vai responder conivente. Mais do que conivente. O conivente, aí onde entra a diferença, é aquele que poderia ali impedir a ação e não impede. Sem um compromisso profissional. O cúmplice, ele adere, ele passa a aderir, diz, que se dane, que se lixe. Esse funcionário, por exemplo, hipoteticamente, né, que a sim, gente está falando. Sim. Esse funcionário que está com aviso prévio, tem lá os motivos
por estar com aviso prévio. E acontece um lance desse, ele se omite de exercer, Sim. ele não tem o senso do dever. Porque enquanto ele está ali trabalhando, a obrigação dele Sim. é agir como tal. Exatamente. E por conta disso... Falta a ele o senso do dever. E ele está com aviso prévio em bom momento. Não, mas olha, sob o ponto de vista do direito penal, ele passa a ser cúmplice. Sim. Mesmo não conhecendo os assaltantes, ele vai responder também pelo roubo. Olha só que interessante. Por conta da cumplicidade dele. Ele tinha um dever, a gente chama dever de garantir a segurança. E ele... Sim, é o senso do dever e dele. ele se absteve a isso. Ele está exercendo assim ainda a função. Aham. Agora, eu vou dar um outro exemplo, que pode acontecer, digamos, no ambiente de trabalho, não é? Você vê algo que está ocorrendo de errado no ambiente de trabalho, não é? Então, a princípio, a ideia é você tentar mostrar para aquela pessoa que aquilo está errado, que aquilo está indo contra os valores, digamos, da empresa, não está correto fazer daquela maneira, não é? Então, a princípio, há um dever consciencial da pessoa, enquanto faz parte daquele ambiente, de mostrar, olha, sob o ponto de vista da cosmoética, aquilo não está certo, não é? Mas se aquela pessoa, digamos, é o chefe, aquela pessoa é quem conduz a empresa, e ao constatar aquilo, ou ao verificar a situação, porque às vezes a gente tem situações em que há problemas em ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, em que o autor e a vítima, eles estão cientes daquela situação e não querem mudar. Às vezes a vítima não quer sair daquela situação. Então, quando a pessoa mostra aquilo, da ciência, da situação, e as pessoas não querem sair daquilo, o melhor é ser tolerante e não tentar, afim ao ferro, mudar, porque as pessoas, é preciso que a tolerância, e aí é uma característica importante da tolerância, né? Tem que se respeitar o momento evolutivo daquelas pessoas que estão naquela situação. Então, o melhor é, ultrapassado essa primeira tentativa de não ser conivente, ser tolerante com a situação, e se aqueles valores estão incomodando, não estão sendo adequados à própria pessoa, está causando um incômodo dela, ela sair até da instituição, né? Então, a tolerância, ela pode ter um viés positivo ou não, dependendo de como ela é exercida. Eu tenho aqui uns boa tarde que eu pulei porque eu não tinha visto, tá, gente? Mas a Nádia Géres Leão, mandando boa tarde, bom trabalho. João Leopoldo, nosso colega. Um abraço para o nosso João, a Nádia. O Adriano Ferreira está aqui assistindo. Um abraço para o Adriano também. Tem muita gente aí. Sim, aí o Carlos coloca aqui, a discussão, os exemplos e os comentários dos professores hoje estão de alto nível. Parabéns. Aliás, este é um programa de altíssimo nível. Bom, eu sou obrigado, fã de Carlos. carteirinha. Aliás, super fã. Um abraço, Muito Carlos. obrigada, Carlos. Obrigada, Carlos. Eu vejo a questão da tolerância um processo muito sério para nós dentro da conscienciologia, inclusive em questão de autotolerância, né? Tanto é que a gente tem o que o professor Valdo deixou aí, os princípios de você seja auto-imperdoador e hétero-perdoador. O professor Valdo foi perfeito nessa definição. A gente deve tolerar nos outros os erros que a gente já não comete, não é? Porque imagina, eu não fumo, mas imagina que eu ficasse para todo mundo que eu vejo que está fumando, eu falasse, olha, você não sabe que isso aí prejudica a saúde? Ah, você não pode fumar, deixa aqui, eu vou tomar o cigarro seu, vou jogar fora ali no lixo, você não pode fumar. Puxa, nesse caso eu estaria sendo intolerante, não é? Convém eu ser tolerante com a outra pessoa, com o erro dela, se eu não tenho esse dever de garantir, por exemplo, não é minha filha, não é uma criança que eu tenho, que está sob a minha responsabilidade, por exemplo, não é? Mas essa tolerância eu já não posso ter comigo mesmo. Eu não posso ser tolerante com as coisas que eu já sei que são erradas e que eu gostaria de voltar a praticá-las. Aí não, porque aí já não é o outro. Eu preciso respeitar o patamar evolutivo do outro, a maneira de pensar do outro, mas a minha eu já sei que é errado. De repente o outro,
ele ou não sabe que aquilo é errado, ou sob o ponto de vista dele não está errado. Não está errado. Ou ele não tem condições de sair daquela situação. E eu preciso respeitar isso. Por isso do que a outro. gente fala em tolerância cosmoética, né? É o melhor que a gente consegue fazer. Isso. Agora, eu acho que a pensata que a gente separou para o terceiro bloco entra aqui, hein? E a gente pode falar para ir para o intervalo. O que você Pode acha? fazer? Aham. Você quer ler e comentar? Ah, sim, por acaso foi a pensata que nós falamos um pouco aqui, não é? Aquilo que você proíbe em você deve ser tolerado nos compassageiros evolutivos. Exatamente. A gente tem que exercer a tolerância porque é o mínimo. Eu não posso falar em mega fraternidade, mega fraternismo, coisas avançadas, cosmoéticas, se eu não sou nem tolerante com o erro do outro, não respeito o patamar evolutivo do outro, que naquele momento ele está errando e ele vai arcar com as consequências. Eu não tenho como chegar no outro e obrigar, empurrar de goela abaixo a minha verdade. Dizer, olha, está tudo errado, essa religião aí não é assim, está te enganando. Puxa, mas se é o que ele quer. Agora, havendo por parte do outro um diálogo, uma oportunidade do outro perguntar a minha opinião, eu vou dar. Vou dizer, eu acho assim. Mas deixar a pessoa bem livre para seguir o caminho dela da maneira como ela bem entender. Então a gente pode ir para o intervalo e depois falar a questão da religião que a gente acabou não falando ainda. Que a gente ia aprofundar, né? Tá bem. Tá bom? Então esse é o programa Conteúdo para Direito, ao vivo até às 2 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, a Marisa de Andrade e o Hugo Espínola sobre o tema. Você tem tolerância cosmoética? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 13h41. Existe um herói quase anônimo que dedica sua vida a levar luz a todos os lugares, faça chuva ou faça sol. Mesmo quando a gente não vê, é ele que usa as suas super habilidades para trazer de volta a energia que faz a vida acontecer. Parabéns, eletricista, pelo seu dia. Uma homenagem da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 2 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marisa de Andrade, com o Hugo Espínola, sobre o tema Você tem tolerância cosmoética? E aí a gente deixou pendente, né, a discussão sobre a questão religiosa,
para responder aquela pergunta do Carlos que falava, né, da tolerância cosmoética como antídoto num mundo que está com nível altíssimo de intolerância em muitas áreas da vida, né? Isso. A tolerância, ela nasceu dessa questão religiosa, das guerras religiosas, não é? Pondo um fim às guerras religiosas, com a paz de Westfália. Mas ela se ampliou para os demais campos da vida humana. Ela passou a ser um termo utilizado em todas as áreas. Então, quando a gente começa a tolerar algo e sai da tolerância e vai para a cumplicidade com algo que é errado, a gente sabendo que aquilo é errado, aí a gente deixa de exercer a tolerância de maneira consciencial, cosmoética. Uhum. Saímos porque nós estamos, além de tolerar o erro do outro, participando também da empreitada do outro, então a gente deixa até de ser tolerante para ser cúmplice. Uhum. E aí acabou. A tolerância acabou de ser cosmoética. Quando a tolerância ela tem um viés de respeito ao patamar evolutivo do outro, a pensenização, ao direito de pensenizar do outro, ela passa a ter um viés cosmoético e consciencial. Por quê? Porque eu não tenho como obrigar o outro a ser diferente, a determinar no outro que mude. A mudança precisa ser a partir de um ato voluntário da outra pessoa. Lembrando, quando a gente fala em pensenizar, pensamento, sentimento e energia, a forma como a pessoa pensa, sente e age. Né? Exatamente, isso mesmo. Eu queria saber como é que você coloca, professor, o limite e a importância da tolerância em termos sociais. O limite a gente vai errar, e às vezes esse limite não é fácil. O limite pode ser tênue, não é? Do seu comportamento social, Sim. né? Como é que eu faço? Eu tento, quando há abertura do outro e eu sinto que eu estou amparado, e isso nem sempre é possível naquela ocasião, às vezes a gente tem que esperar uma outra ocasião, eu tento mostrar ao outro o ponto de vista diferente, sem fazer expectativa, porque na maioria das vezes o outro está achando que está certo, que aquilo que ele está fazendo está correto, que não há nada demais, não há um padrão ali anticosmoético, e eu preciso respeitar se o outro pensar assim. Então eu passo a informação para o outro sem esperar a mudança do outro, porque a mudança só cabe a ele, se ele quiser mudar, e sem fazer uma expectativa de que ele vai mudar e que ele vai agir diferente, deixando ele livre para decidir e fazer o que quiser com aquela informação que eu dei. O senhor procura ser isento? É difícil ser isento, mas eu procuro... mas é possível. Eu procuro tentar ser isento para o outro. Mas, ao mesmo tempo, que se aquela situação, eu continuo convivendo com aquela pessoa dentro daquela situação, se há uma necessidade de convivência com aquela pessoa naquela situação, eu preciso analisar até que ponto, a partir dali, que eu já passei a informação, a minha tolerância não vai se tornar um acompliciamento com o outro. Porque se isso acontecer, às vezes é melhor eu me retirar. Como a professora Malo fala, né? Sair à francesa. Né? Vou sair porque já não estou agradando mais. E aí a gente se encontra mais na frente, não é? Porque eu não tenho como obrigar outra pessoa a mudar. Eu vou falar de uma outra palavrinha, né? A gente está discutindo termos e a interpretação desses termos pertence a cada um, né? Sim. Mas um outro termo que eu acho bem próximo da tolerância é a concessão. Então, como o senhor... qual o cotejo que o senhor faz entre a tolerância e a concessão dentro de um processo de relacionamento de uma forma geral? Foi muito bom você ter trazido, porque realmente... Porque são com os nossos próximos que a gente exerce isso tudo, né? A concessão faz parte da tolerância. Quando você se omite diante do erro do outro, você está fazendo uma concessão. Até uma concessão de não querer impedi-la nem criticá-la, não é? Agora, é preciso analisar... Você está fazendo uma concessão para si. Não, eu quero conviver com o fulano ou com a fulana, então eu vou engolir isso que ele fez. É isso?
para poder fingir que estou bem com ele ou com ela. Não. É isso? A tolerância não exige isso. Não, eu estou falando da concessão. A concessão também, no meu entendimento, não exige esse fingimento. Você pode muito bem deixar claro, né, se houver espaço para mostrar que você não concorda com aquilo, mas que naquele momento você vai se dispor a continuar convivendo com aquela situação. Então, é preciso ver até que ponto essa concessão, que é importante que a pessoa faça concessões, né? Porque sem concessões não há acordos, sem concessões muitas vezes não há consensos. Sem concessão, eu diria... Concessão vem de consenso e... isso. A raiz é não haveria nem perdão, não é? Porque para haver o perdão, você precisa consentir o erro da outra pessoa, né? Você não precisa concordar com o erro da outra pessoa, mas você precisa consentir que aquela pessoa tem direito de errar também. Então, a concessão, até certo ponto, quando não extrapola os limites da cosmoética, ela é muito bem-vinda. E ninguém convive com a outra sem concessões. Por exemplo, entre um casal, digamos que um deles deixa a toalha molhada em cima da cama, que já se fala muito. Aquele sério problema doméstico. Sério problema da toalha em cima da cama. A concessão, fazer com que aquilo não se torne mais um motivo de desavença, ela é muito bem-vinda. Porque dentro da cosmoética, aquilo não é tão grave assim ao ponto de fazer com que um casamento se acabe, no meu modo de ver, tá bem? Então, eu posso me colocar como cobaia aqui, eu tinha uma exigência, talvez, acima do normal, com que a casa ficasse sempre bem arrumadinha, bem organizadinha, tudo ali perfeito ali, e já a minha esposa já não achava tão importante isso, não é? Então ela chega, coloca... que ela quer arrumar. Eu ajudo. Ela coloca o sapato onde entra e deixa as coisas no meio do caminho. Às vezes parece... Eu já sei que ela passou porque fica trilha ali, né? O sapato e tal. Mas assim, eu precisei fazer concessões e não vou reclamar mais, porque eu não vejo agora aquilo como algo tão importante assim. Eu estou focando mais nas qualidades dela, que são muito maiores, e os benefícios de eu estar com ela são muito maiores, e as concessões que ela está falando comigo, fazendo comigo dos meus erros, que são muito maiores que o próprio erro dela. Exigências, né, que ela também aprendeu a Então, isso não é mais motivo de briga, de uma forma tá? racional, de uma forma lúcida e racional. Você acha a concessão mais importante do que a tolerância? Eu acho que a concessão está dentro do contexto da tolerância. Porque, vamos colocar essa questão do sapato, não é? Eu não vou mais criticar, eu não vou mais impedir dela deixar o sapato, digamos, no meio da sala. Isso é tolerância. Tolerância, eu acho isso errado, na minha opinião, tá? E aí eu estou me abstendo. Isso é tolerância. E também uma concessão, porque eu não vou reclamar, eu até maior, eu não vou mais nem me dar o luxo de me sentir mal com isso. Isso não vai mais tirar a minha paz. Sim. O que eu posso fazer é que, se eu estiver achando que está desarmonizando ali o ambiente, é tirar e colocar no lugar correto. Porque os benefícios superam isso. Os benefícios superam em muito. E isso ali, eu tava me permitindo se incomodar por algo pequeno. E isso eu não me permito mais. Então eu tô sendo tolerante com ela, mas não estou sendo tolerante mais comigo. Eu acho que a concessão vem daí. Não sei, nós vamos discutir isso. Temos aqui uns comentários. Podemos discutir à vontade, a discussão é muito bem-vinda. Não sei. Olha, deixa eu falar aqui do Gerson. Melhor que tolerar é dar o exemplo. Aí o Carlos respondeu, melhor ainda é fazer os dois, tolerar e dar o exemplo para com a pessoa. O Carlos sempre dando esse espetáculo dele bem na hora. E aí o Gerson colocou, a forma de abordar o outro faz toda a diferença. É verdade. Aí é muito importante, né? não é? Exatamente, porque às vezes não vale nem a pena abordar o outro. É melhor ser tolerante naquela situação, naquele momento ali, com aquilo, e não abordar, porque olha só, pode ser pior, né? Ela ficou pensando aí. Olha só. Vamos lá. A tolerância, você não racionaliza e você fica com o ranço dentro de você, daquele processo emocional. Apenas você deixa passar, mas o ranço fica. A concessão, eu penso que é uma coisa mais racionalizada,
Bom, eu tenho mais ganho, eu gosto da pessoa, eu tenho mais ganho, e não me deixar me aborrecer, não estremecer o relacionamento por causa de uma toalha jogada no pé da cama, por causa de um sapato largado na porta da sala, na entrada de quem chegou cansado da rua. Então, isso passa a ser uma concessão de uma forma em que você tem um ganho de volta, que é o valor que você dá ao relacionamento. Perfeito. A tolerância, pelo que você explicou no princípio, você olha, não concorda, aquilo te incomoda, mas você resolve aí engolir e deixar de lado. E veja só, isso a gente falando de uma forma social, a gente vai levando. Mas se você convive 24 horas com uma pessoa, que seja 12, né? Se você convive até um colega de trabalho, e aquilo se repete ao longo dos tempos, você chega um momento que cai na intolerância. Isso não tem como. O ser humano porta um psicossoma e acabou. Não tem jeito. Muito boa a sua explanação, muito boa. Eu só vou fazer uma pequena correção no sentido da tolerância, não é que a pessoa se incomode. Ela tem o desejo de criticar ou impedir que o outro faça aquilo, mas ela espontaneamente, voluntariamente retém. Não. Pode incomodar? Por N motivos que não está sendo analisado, pode ser covardia, pode ser negligência mesmo. Deixa para lá. Pode, não é comigo. Pode sim. Por N motivos. Mas não faz, isso uma não faz coisa parte literariamente, do conceito. uma coisa literariamente, outra coisa é ali na prática. Sim, sim, mas isso não faz parte do conceito. Por isso que quando eu falei aqui que a tolerância tem nuances, ela pode, a partir do que você falou, está muito brilhante sua explanação, está muito bem falada. Ela pode ter ser uma tolerância mais qualificada ou não. E dentro dessas nuances, quando você fez uma distinção, ficou muito bem feita aí, da concessão para a tolerância, ela pode eu coloco no livro aqui, não é? Ela pode se apresentar tanto como essa tolerância, que é uma tolerância negativa, que a pessoa... fica com os ranços dentro? Sim. Como pode passar para outros campos, como o do respeito, a da estima, a da coexistência, da civilidade, a da humanidade. A tolerância, com essas características que eu falei, ela pode estar presente em todas essas nuances aí, que nós chamamos modelos de tolerância. Sim. E aí, nesses modelos... Tecnicamente, modelos de tolerância. A tolerância pode ser mais avançada ou mais arcaica, como essa que a pessoa deixa de fazer, mas... Puxa, guarda o ranço, que é um viés negativo dela. A gente tem a Perfeito. preocupação aqui no programa, e eu particularmente, pela vida fora, sabe, Hugo, de procurar dar ferramentas para as pessoas se trabalharem em casa no seu dia a dia. E a gente já viu, né, que o paradireito, a cosmoética, embora sejam ideias novas que a conscienciologia traz nesse século, são fundamentais para a gente começar a trabalhar, a se melhorar enquanto ser humano. Então, toda a nossa proposta aqui do programa é que os nossos ouvintes, ou quem um dia vai ficar no Facebook, vai estar na rádio, gente que está nos ouvindo, como é que eu posso usar isso no meu dia a dia? Entendeu? E a gente tem tido ótimas respostas sobre isso do programa. Então, todo o nosso assunto aqui é dar ferramentas para quem nos está ouvindo, poder se trabalhar, se tornar, resolver as situações, porque conflitos sempre vai ter, né? O importante, esses pequenos e grandes conflitos no dia do ser humano vai sempre ter. Sim, mas aí, por exemplo, nesse sentido teático, não é? A gente precisa reconhecer que, mesmo no seu viés mais negativo, é melhor a tolerância do que a intolerância. Porque quando a intolerância... Aí fecha. Aí fechou, porque ela deixou de ficar, mesmo ficando com aquele ranço, não é? Aí partiu o ranço para cima piora. É pior. O pior. Mas, pior. claro, a gente precisa sair da tolerância e passar
para outros patamares mais avançados, que para chegar neles é preciso... Tolerância cosmoética. Tolerância cosmoética, tolerância ela cosmoética. precisa dominar a outra tolerância, que é a abstenção. E é interessante, por exemplo, dentro dessa proposta que a gente tem de fornecer ferramentas, hoje, por exemplo, nós colocamos vários termos aqui que vocês podem avaliar, né? O que está se passando com você, qual desses termos, tolerância, intolerância, né? A concessão, né? Como é que eu estou, o que eu vou fazer? As conivências, como é que eu estou em determinada situação? Então, nós temos isso. Mas é interessante porque as pensatas ficaram em ordem inversa, né? Pois é. Porque a pensata de agora... Tem a ver com o terceiro bloco. Tem a ver com o terceiro bloco, aqui ficou em segunda. A preocupação com a vivência da tolerância ante as consciências perde a sua razão de ser com a aceitação da megafraternidade teática. Se a gente conseguir trazer a fraternidade no nosso dia a dia, né? Trazer um pouco de paz, de harmonia na sua comunicação, você vai conseguir ser tolerante, cosmoético, você vai conseguir ver o momento certo de fazer uma concessão no seu trabalho, na sua família, com o filho, com a esposa, com o marido, qualquer que seja. Então, o que a gente quer é que vocês passem a pensar. Pensar dói menos que tomar uma injeção, gente. Vamos nos despedir, né? Alguma coisa quer falar? Sim, eu só quero deixar assim, bem claro que para chegar aqui nesse patamar de mega fraternidade teática, é preciso que a pessoa domine inicialmente a tolerância, porque a tolerância é justamente essa renúncia a querer dominar o outro, a querer fazer com que o outro haja de acordo com a minha vontade. Abrir mão de si mesmo. Seria abrir mão de si mesmo no sentido de não querer subjugar o outro, não é? É abrir mão do escravagismo, abrir mão do monarquismo, não é? De querer achar que o outro, você pode mandar no outro e fazer com que o outro haja de acordo com a sua vontade. Essa abrir mão é o início do princípio do começo, porque sem dominar isso, eu não consigo chegar na mega fraternidade teática, né? Então, às vezes a pessoa foca lá na frente, mas não domina o pequenininho aqui que está à disposição dela e que ela precisa praticar. Por isso a importância da tolerância. Pode despedir. Então, desde já eu me despeço dos seus ouvintes e telespectadores e agradeço o convite. Muito obrigado, foi muito bom. Gente, até a próxima semana, né? Nós vamos estar com um tema muito importante, que é o tema sobre dessoma. A professora Madalena, no dia 20, vai apresentar, dia 19, vai apresentar uma webconferência. Isso, às 15 horas, lá na Juriscons presencialmente. Presencial. Ou online também. Ou online, pode pôr pela página da Juriscons, www.juriscons.org, lá vai ter o link da webconference. E dia 24 nós teremos aqui o professor Wilton Guza, nós vamos discutir a dessoma, aquele livro da dessoma, e o próprio tema da professora, né? Vai ser uma conversa muito bacana, vocês estão convidados. E para o dia 31 eu não vou estar presente, já vou despedir também de vocês, porque eu estou indo a Portugal levar os livros da Conscienciologia para deixar lá no Casarão dos Caldas, né? A gente fala disso quando voltar. Professor Hugo, quando puder voltar a falar sobre laicidade, sobre o futuro livro também, será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo, a casa está às ordens. Então, aguardo vocês no sábado na webconferência e chegamos ao final do programa Conteúdos do Para Direito dessa quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Agora são 14 horas e 4 minutos. Agradeço a presença dos meus compassageiros Marilza de Andrade e Hugo Espínola. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas plataformas da RCI. E para você que não conseguiu assistir, o vídeo fica gravado no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Para Direito volta na próxima quinta-feira, às 13 horas. Até lá. RCI 1320 AM